Então, hoje nós vamos conversar sobre a paternidade, missão e dever. A Casa Espírita Semente Cristã resolveu trabalhar esse tema hoje, considerando que no próximo domingo é comemorado, nacionalmente, o Dia dos Pais. Mas nós sabemos que ser pai, na verdade, é ser 365 dias do ano de amor. Então, comemora-se um dia como um reforço, como um lembrete, como uma valorização, mas que o ser pai e o pai em si deve ser lembrado todos os dias, dessa missão grandiosa de ser pai. Então nós resolvemos hoje homenagear os nossos pais que frequentam esta casa e lembrar também de todos aqueles que não podem vir até aqui, mas que possam estar aí recebendo também as bênçãos de Deus todos os dias, A questão 582 do Livro dos Espíritos nos pergunta o seguinte: pode se considerar como missão a paternidade? E os Espíritos nos responderam: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Vejam que é uma missão. Existem aí várias missões na Terra sendo entregue a pessoas diversas. E a paternidade, ela é mais até do que uma missão, é um dever. Então, missão é tudo aquilo que nós recebemos, que nós precisamos aí dar conta, desenvolver. E a paternidade envolve uma série de atributos para que realmente um ser humano, que nós chamamos de homem, possa desenvolver essa paternidade. Eu estou falando no sentido, vamos dizer, conceito antigo até, Mas no decorrer da nossa fala, a gente vai ver o quanto a importância do ser pai, de várias formas. Então, quando fala da responsabilidade, que coloca também quanto ao futuro, é porque nós temos irmãos aí, em nossas mãos, no caso o pai tem em suas mãos alguns seres para educar. Mesmo que seja trabalhado a educação, no hoje de preferência, mas o hoje ele está sendo preparado para o amanhã. Então a educação, ela é desenvolvida e trabalhada com os filhos de forma a preparar todas essas crianças, jovens, até a fase adulta, com um certo amadurecimento de responsabilidade enquanto cristão, enquanto ser humano. Então a missão, ela é o quê? Ela é um encargo que se dá para alguém. Se o homem recebeu essa missão de ser pai, ele recebeu um encargo que ele deve prestar conta quando ele retornar à espiritualidade. Então é uma missão tão bonita quanto a de muitos homens por aí afora que trabalham com a doutrinação, que trabalham com a pregação. Enfim, ser pai é ser um cuidador. A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais alto para o espírito reencarnado na Terra, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Nós vamos encontrar esse texto no livro Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Então, quando um pai, ele assume essa paternidade, porque ele assume no plano espiritual. Antes de reencarnar, nós traçamos a nossa trajetória aqui na Terra. E nós pedimos
para ser pai. O homem pediu para ser pai. Então, quando ele pede, ele assume todos os encargos que diz respeito a ser pai. A educação em primeiro lugar, a disciplina, o conduzir, o envolver, o estar junto, enfim, é uma missão que também vem agregada de um dever, porque o dever é exatamente aquela forma de que eu preciso cumprir com a missão que eu assumi na espiritualidade, né? E eu também, a partir do momento que eu assumo a paternidade, eu estou também me trabalhando. Ora, se eu tive problemas em vidas passadas e a partir de agora me reafirmo como pai, eu vou ter a oportunidade de me regenerar. E se eu estou me regenerando, começando e conseguindo me regenerar, automaticamente eu estou progredindo moral e espiritualmente. Então, existe aí toda essa função, né, paterna. Então, o dever é uma obrigação moral para cumprir. Eu assumi, né, essa missão. Ser mãe ou pai significa receber preciosos talentos, que, conforme o ensino da parábola, devem ser movimentados com inteligência para que produzam os juros devidos, ou seja, o adiantamento daqueles por cuja educação nos tenhamos feito responsáveis. Se um dia eu recebi uma família para conduzir, para ajudar, para acompanhar e educar, e eu falhei, então eu preciso rever as condições, né, nas quais eu deixei aquela família em outras vidas. E eu retorno com essa missão e esse dever a cumprir, o que é grandioso. A paternidade é o momento em que o homem deixa de ser filho para ser pai. Vejam como muda a condição. Enquanto eu sou filho, eu tenho uma forma, eu tenho uma visão do que é família, eu tenho uma visão do que é educar, eu tenho uma visão do que é disciplinar. Mas a partir do momento que eu viro a página, eu deixo de ser filho, entre aspas, porque a gente nunca deixa de ser filho, né? E eu passo a assumir essa missão paterna, com toda certeza, a minha visão ou a visão daquele homem também muda. Aquilo pelo qual ele cobrava muitas vezes do pai, ele passa a refletir ou a fazer de uma forma diferente. Porque é diferente quando você assume a missão paterna. Essa transição implica em responsabilidades com um novo ser. Então, eu não estarei mais naquela condição de ser educado. Eu já vou estar na condição de educar. E aí a coisa muda, né? A minha responsabilidade, obviamente, aumenta e muito. Nossos filhos estão preparados para assumir a paternidade? Então, pais, os filhos que hoje eu tenho em mãos, que eu assumi na espiritualidade com um compromisso de educar e de, com toda certeza, melhorar também os seus talentos e as suas virtudes. Será que eles estão preparados para serem pais no nosso mundo atual? Então, eis mais uma reflexão que nós precisamos fazer. Você tem filhos? Todos que estão aqui, o homem em si, você tem filhos? Se a resposta é sim, então vamos reformular a pergunta, né? E aí, você é pai? Porque uma coisa é a gente ter filhos e outra é a gente ser pai. São ações diferentes, são sentimentos diferentes. Porque o pai ter filhos, a gente liga mais à questão da reprodução. Quantos pais, quantos homens
Nós temos por aí afora que nem sabe quantos filhos têm. Então eles apenas reproduziram. Eles apenas estão nessa faixa aí da procriação, mas não estão sendo pais verdadeiramente, né? Então, quando você é pai, você tem outros cuidados. Você tem novos cuidados. E aí são os cuidados morais. Envolve vários cuidados no dia a dia. Quantas coisas um pai às vezes deixa de fazer para acompanhar, para estar lado ao lado com o seu filho. Então é uma missão grandiosa, é uma missão divina, né? Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão no futuro semelhante evento. Quem está nos dizendo isso é Emmanuel. Então, que bom que futuramente nós vamos ter aí toda uma ciência voltada para essa questão de ensinar, de alertar os pais a serem pais, verdadeiros pais, de serem cuidadores de um outro ser humano, né? Então, o ser pai é ter sentimento de afetividade. E ter filhos é simplesmente procriar. Mas a partir do momento que eu acompanho todo o nascimento de um filho e que eu envolvo, que eu tenho afetividade, que eu tenho os cuidados básicos, que eu tenho a atenção e que eu estou presente, aí sim eu estou assumindo a missão paterna. Algumas revistas nos dizem que os filhos de executivos apresentam muitos desequilíbrios. Obviamente, não estamos aqui generalizando, porque em várias classes sociais nós sabemos que existem os desequilíbrios. Mas quando se refere a essa questão dos executivos, é porque geralmente o pai executivo, ele procura substituir a afetividade por objetos, por coisas materiais. É muito ausente, ele é muito ausente porque os negócios requerem. Então vem a substituição, a compensação da afetividade, do ouvir, da presença em si, por bens materiais. E aí nós não estamos educando, obviamente, segundo as leis divinas. Os pais executivos, geralmente quando eles chegam em casa, até o tom de voz deles é igual ao comando que ele dá na sua empresa. Dificilmente essas pessoas dotadas de condições, de que são empreendedores, eles têm em casa uma forma de afetividade, porque é difícil de separar uma coisa da outra. E aí nem o tom de voz muda, né? Em muitos casos, o que torna muito complicado a questão da educação. Mas tanto o rico como o médio, como o pobre em si, todos nós vamos prestar conta para a espiritualidade, dessa missão que nós recebemos na espiritualidade, que nós pedimos antes de reencarnar. O Manual dos Pais, que foi ditado lá nos Estados Unidos, traz 7 passos que eu achei muito interessante para nós conversarmos hoje. Um deles é: comporte-se com naturalidade. O que é isso? É o pai dar a atenção na medida certa para o seu filho. Tudo em exagero não está ajudando. Tudo que transborda a questão da educação e da disciplina, nós não estamos ajudando. Então o pai deve comportar-se com naturalidade diante do seu filho, suprir as suas necessidades,
não só materiais, mas também suprir as suas necessidades afetivas, no sentido de estar ali, através do diálogo, da presença, né, da condução, da recondução em determinados momentos. Diga sempre que o ama. Então, falar sempre de amor ao seu filho, do quanto que ele é importante na vida dele enquanto pai. Todo filho é importante na nossa vida, porque é um amor incondicional, é um amor que nasce, que brota espontaneamente, naturalmente. Se não brota, então eu não sou pai, eu apenas tive um filho. Encorajá-lo sempre, nunca desanimá-lo, nunca ser negativo em relação àquilo que ele deseja, os sonhos, os projetos. Obviamente, existe aí uma orientação, né? Um alerta, mas não sempre enfático essa questão do negativismo. Então é falar, eu confio em você, vá avante, você consegue empoderar essa questão sem exagero, porque tudo que é exagerado, a gente aí já está correndo para a vaidade. Então temos que ter cuidado de empoderar nossos filhos em relação que eles podem, que eles são capazes, que são seres humanos. São seres humanos que precisam progredir materialmente, mas que também precisam progredir moralmente. Ouça seu filho. Nós estamos aí no quarto passo. Ouça seu filho, divida os sentimentos. Existe algo melhor, mais bonito, sensível até, de quando um pai senta com o filho e conversa com ele, dialoga. Isso transfere para o filho confiança, credibilidade, segurança. Então a criança, ela vai crescendo, ela vai sabendo que ela pode confiar no pai, que o pai não vai dizer só sim, ele também nesse inteirinho vai estar ensinando não. E ele vai entender, vai ter discernimento. E aí vai ajudá-lo também no seu livre-arbítrio. Quando chegar um determinado momento que ele terá que decidir por alguma coisa em sua vida. Mesmo diante das falhas, não critique. Isso significa que o filho falhou, você já não vem com aquela conversa. Eu te falei, eu já imaginava, você que não presta atenção, enfim. Essa fala que geralmente os pais têm. Mas é não criticá-lo. Analisar onde foi o erro, fazer com que ele reflita sobre o seu ponto ali de falha e recomeçar, e refazer de uma forma diferente pelo qual já vinha sendo feito. Outro passo. Por mais certeza que você tenha do que poderá acontecer, deixe o filho ter a sua experiência com orientação. Nós, enquanto pais, precisamos orientar, precisamos dar também várias vertentes para que ele analise. Para analise, inclusive, todos os passos que ele está tendo, que vem até aquele presente momento. Está na dúvida? Muitas vezes ele precisa falhar para aprender com as próprias falhas, com os próprios erros. Mas sempre encorajando, né? Sempre orientando. Trate seu filho com a mesma cordialidade e atenção que trata os amigos. Fará dele o melhor cliente, o melhor amigo que você tem. Importantíssimo, que todos nós trabalhamos, seja em qualquer segmento da sociedade. E será que nós chegamos em casa, o pai em si, quando chega em casa, trata o filho ou trata a família da mesma forma como trata lá na empresa ou no trabalho? A fala, a linguagem, a cordialidade, às vezes até fora, quando nós estamos aí em ambientes sociais,
Será que nós tratamos o filho com a mesma cordialidade que se trata o outro lá fora? Então essa é a importância da nossa linguagem, né? Todo filho é empréstimo sagrado que será devolvido. Então nós falamos isso antes. Então o filho que hoje o pai recebe, a missão de ser pai é tão grandiosa como a de ser mãe. Nós valorizamos muito o Dia das Mães, fazemos homenagens e tudo. O pai, a responsabilidade é idêntica. Então deve ser valorizado também todos os dias. E que deve fazer o melhor possível. Todo pai deve fazer o melhor possível, porque é um empréstimo que nós recebemos. É um empréstimo dado por Deus para educar, para lapidar, até o dia em que talvez vamos falhar, ou talvez até retornaremos à espiritualidade, eles retornam primeiro do que nós, mas existiu ali um compromisso, até o dia em que se pôde. Centro de preparação à paternidade, onde grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Então, André Luiz, em seu livro Mensageiros, nos traz, mostrando como muitos espíritos que retornam em lágrimas sofrem na espiritualidade porque falharam enquanto pai. Então, se nós estamos tendo a oportunidade de refletir, nós também temos a oportunidade de refazer a nossa trajetória enquanto pai. Cada vez mais os pais têm participado da criação dos filhos, atualmente, dividindo tarefas e estando de fato presentes no dia a dia de casa. Não ocorria isso no passado. Geralmente o pai saía, que era o provedor de casa, e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. E até pouco tempo, quantas vezes eu não ouvi? A culpa é da mãe, o filho é assim, ou errou, ou não desenvolveu determinados talentos. A culpa é de quem? Da mãe. Mas não existem culpados. Ambos se responsabilizaram pela educação dos filhos. Então, é tão importante o pai e a mãe juntos. Atualmente, nós acompanhamos sim a presença dos pais. Aqui, tem um, que mais? Tem outro ali atrás, que está incessantemente cuidando dos filhos, lado a lado com a esposa. Então, isso é muito bonito. Isso é grandioso, Exemplo. Muitos pais têm filhos, mas não são pais. Vamos já entender. A paternidade socioafetiva é uma espécie de paternidade em que não existe um vínculo de sangue ou adoção, mas um vínculo de pai e filho. Quando eu trabalhava em escola, eu sempre desenvolvia um projeto voltado para a valorização da família, enfatizando que ser pai, ser mãe não significa necessariamente ter o mesmo sangue, tipo sanguíneo, mas ter afetividade, ter um cuidado. Então, ser pai e ser mãe é quem cuida, quem tem afinidade, quem está ali lado a lado. São estes os verdadeiros pais. Então, essa questão socioafetiva, ela inclusive já está legalizada. No Código Civil, em 2013, até trouxe aqui para vocês, entrou em vigor, já é reconhecido o pai socioafetivo que deseja registrar o seu filho como que vai ser beneficiado com seus bens, ele pode tranquilamente.
Se ele pedir para estar sempre próximo, junto, acompanhando, tranquilamente. Por quê? Porque existe aí uma afinidade, existe também um compromisso, que quem sabe não já vê esse compromisso também da espiritualidade superior. E que oportuniza esse homem, esse pai, a ser pai diferente, não necessariamente consanguíneo. Então surge do amor e do carinho estabelecido entre a criança e aquele pai. Trata-se de um vínculo reconhecido pela sociedade, decorrente do que aquele homem faz pela criança. Temos aí muitos pais que frequentam creches, que adotam crianças em creche, adotam no sentido, não no papel de adoção em si, mas que adotam pelo cuidado, de ir lá e de favorecer algo, né, substancial para ajudar aquela criança ou aquelas crianças. Nós temos um texto da Sylvia Smith que eu vou deixar para o final, acho muito bonito, nós vamos encerrar com ele. E temos aí também os pais difíceis. Quantas famílias e quantas falas nós ouvimos, principalmente nessa faixa da adolescência, que aí os filhos começam a ter um certo conhecimento de mundo e aí acham que já são donos, né, do próprio nariz e começam a criticar muitas vezes os seus pais. Veja o que Emmanuel diz. Nem sempre surgem como sendo personalidades adequadas aos nossos desejos aqueles que a vida nos oferece por pais na instância física. Seriam eles maus ou diferentes porque não nos entendem de pronto os ideais. Então essas críticas que os jovens e até mesmo as crianças fazem em relação aos pais, e alguns até enfatizam em sua fala: eu não sei por que você é meu pai, eu não pedi para ser seu filho. Já ouvimos? Alguém já ouviu essa fala aqui? Então, porque ainda não entendem também, ainda não alcançaram o entendimento do valor e da cumplicidade que eles têm de resgate. Quando nós entendemos que uma família, ele é um posto de assistência entre os espíritos, nós passamos aí a amenizar esses sentimentos, a não ter essa cobrança exagerada em relação aos pais e essa incompreensão de que os nossos pais não gostam da gente, que os nossos pais não nos entendem. E às vezes, em determinadas famílias tem uma preferência, ou pela mãe ou pelo pai, né? Dependendo do favoritismo, existe aí uma preferência. Mas nós também, enquanto filhos, precisamos pensar em quantas coisas o nosso pai deixa de fazer para suprir as nossas necessidades. Quando um jovem já se encontra aí com seus 16, 17 anos, ou então quando começa a questioná-lo, não pensa que em 15, 16, 17 anos, o pai está ali provendo, ajudando, trabalhando, ensinando, educando. E que há necessidade também de um certo reconhecimento do pai, do esforço do pai para manter a casa. Então, os pais, muitas vezes, trazem também cicatrizes de vidas passadas que os filhos não entendem, obrigada, e que precisam, de alguma forma, compreender. Se inteirar, e só através do estudo, isso é possível. Sobretudo, pretendemos medir-lhes as supostas deficiências, depois de passados mais de 20 ou 30 anos sobre os dias semiconscientes de nossa infância. Se não concordam com as nossas opiniões, frequentemente apontamos-los
por espíritos passadistas ou intolerantes. Essa é a nossa fala. Meu pai é intolerante. Por quê? Porque muitas vezes quer disciplinar, quer impor horários, regras, e nem sempre o jovem está apto a entender. Por isso a importância da educação desde o útero materno. Então, quando trabalhamos a educação desde o útero materno, já dialogando, conversando, né, expondo, vai crescer, a gente vai trabalhando, a gente vai se envolvendo, está sempre junto, corrigindo, ajuda, aquele amor exigente, ajuda, favorece, disciplina, é mais fácil do jovem passar por essa fase de uma forma mais tranquila, sem tantas contestações e revoltas. Fácil considerá-los desorientados, quando não estejam de acordo com os preceitos que aceitamos como sendo os mais justos. Entretanto, a distância enorme de tempo que existe entre a hora de nossa análise e a hora do berço não nos permite saber quantos problemas e quanto fel amargaram, até que adotassem padrões individuais de conduta, diversos daqueles consagrados para a vida na terra. Então isso quer nos dizer que quantos problemas os pais passam, quantas coisas eles silenciam, muitas vezes para manter a ordem da casa e não faltar nada que seja necessário para o crescimento de seus filhos. Então é preciso se fazer também um trabalho voltado para os filhos de forma que eles possam analisar o contexto e a dinâmica familiar, seja da mãe ou do pai. Aqui nessa questão de hoje, estão enfatizando os deveres do pai. Muito simples, categorizá-los à conta de intransigentes, quando nos reprovam os pontos de vista. Contudo, raramente estamos nas condições precisas para avaliar as crises que suportaram, a fim de que tentações e desequilíbrios não arrasassem o lar que nos serve de apoio e ninho. Então não sabemos o que se passa muitas vezes entre quatro paredes. É necessário que haja aí um diálogo. Por isso a importância que eu sempre defendo de que os pais deixem as crianças a par, ou os filhos, os jovens, a par do dia a dia, da rotina dele ou deles, para que eles possam compreender os momentos de crise, que eles possam compreender o significado do não. Não pode, não deve, não é hora, cuidado. Então, através do diálogo existe aí essa troca de conhecimento, de entendimentos, e torna mais fácil. Se te encontras à frente dos pais magoados ou sofredores, recorda um homem generoso que largou as conveniências da própria liberdade para colocar uma família nos ombros. E lembra-te de certa mulher, jovem e bela, que olvidou a si mesma e renunciou à própria vida, padecendo na carne e na alma, para que pudesses viver. Então, houve aí uma junção de sentimentos para propiciar a vida dos filhos. Então, filhos são bênçãos. Pais têm a missão de abraçar essas bênçãos e estar aí lado a lado. Eles se uniram para trazer os filhos ao mundo. Então, devemos considerar que nesse dia dos pais, que na verdade não é um dia, são 360 dias do ano, não esqueçamos a paternidade divina, que é algo tão importante que Jesus, na sua oração modelo, mostrou que a paternidade de Deus é a forma como devemos nos relacionar com Deus, começando com a expressão Pai Nosso. Veja como temos essa oração
que nos reporta a essa condição paterna tão brilhante. Vou encerrar com esse texto da Sílvia para refletirmos ainda mais a questão paterna. Pai de verdade mesmo sabe que ser pai não é simplesmente recolher o fruto de um momento de prazer, mas sim perceber o quanto pode ainda estar verde e ajudá-lo a amadurecer. Pai de verdade mesmo não só ergue o filho do chão quando ele cai, mas também o fazer perceber que a cada queda é possível levantar. Não é simplesmente quem atende os caprichos. Ele sabe perceber quando existe verdadeira necessidade nos pedidos. Pai de verdade mesmo não é aquele que providencia as melhores escolas, mas que ensina o quanto é necessário o conhecimento. Ele não orienta com base nas próprias experiências, mas demonstra que em cada experiência existe uma lição a ser aprendida. Pai de verdade mesmo não coloca modelos de conduta, mas aponta aqueles cujas condutas não devem ser seguidas. Ele não sonha com determinada profissão para o filho, mas deseja grande e verdadeiro sucesso com sua real vocação. Ele não quer que o filho tenha tudo o que ele teve, mas que tenha tudo aquilo que merecer e realmente desejar. Pai de verdade mesmo não está ali só para colocar a mão no bolso para pagar as despesas. Ele coloca a mão na consciência e percebe até que ponto está alimentando um espírito de dependência. Ele não é um condutor de destinos, mas sim o farol que aponta para o caminho de honestidade e de bem. Pai de verdade mesmo não diz, faça isto ou faça aquilo, mas sim tente fazer o melhor de acordo com o que você já sabe. Ele não acusa de erros e nem sempre aplaude de alguns acertos, mas pergunta se houve percepção dos caminhos que levaram o filho a esses fins. Pai de verdade mesmo é o amigo sempre presente, atento e amoroso, com a alma de joelhos, pedindo a Deus que o oriente na hora de dar conselhos. Então esse é o texto da Sílvia e com ele nós encerramos a nossa fala de hoje, desejando mais uma vez aos pais muita paz em seus corações, que tenham sempre fé, determinação com tudo aquilo que assumiu enquanto missão, que é ser pai. Ok? Agora nós nós providenciamos uma lembrancinha aos nossos pais de forma bem artesanal, a todos que estão aqui. É uma homenagem da nossa casa para vocês. E nós também queremos pedir que todos que estejam aqui cantem os parabéns, porque eles merecem, né? Nós também trouxemos um bolinho para vocês, para a gente cear juntos. Esse momento que é apenas hoje, mas que estende durante toda a nossa vida, ou toda a vida de um pai, tá certo? Então vamos lá, o nosso bolo, os nossos parabéns, as nossas lembranças e muito